Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar um estudo da playlist de Mateus. Desta vez estaremos estudando o capítulo 15, onde iremos falar a respeito da Netilat Yadayim, a questão da lavagem das mãos, né? Que os fariseus tanto questionaram Yeshua que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Será que esse questionamento, e será que o que Yeshua respondeu dava então uma nova liberdade para se comer qualquer coisa? O que será que Yeshua falou? Nós estaremos falando sobre isso. Você é muito bem-vindo nesse vídeo. Vem comigo. Já quero pedir a você que se inscreva no canal. Se você não for inscrito, aperte aí o sininho de notificações e deixe o seu like. Ele é muito importante para que a plataforma possa entender que o vídeo é relevante e está apresentando para muitas outras pessoas. Também quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Esse material é muito importante para a compreensão do contexto original do que Mateus escreveu a respeito de Yeshua. Então vamos ao nosso estudo. Mateus, capítulo 15. Eu quero nesse estudo fazer de forma descontraída, vou fazendo aqui as leituras e os comentários e apresentando para você o contexto original. Convido você a ficar até o final para que você possa não perder nenhuma parte desse estudo e compreender este capítulo dentro do seu contexto original, o contexto judaico, o contexto da vida de Yeshua naquela época. Então, abra sua Bíblia aí comigo, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, e acompanhe comigo. É interessante falar que Mateus, capítulo 15, ele é um paralelo de Marcos, capítulo 7, tá? Mateus, no original, Matitiahu, tá? Matitiahu é o título, né, o nome original do discípulo de Yeshua, ok? Então, vamos estar iniciando a leitura desse contexto. Fala assim: então, alguns perushim, fariseus, e mestres da Torá, de Jerusalém, né, de Jerusalém, foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que seus talmidim transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam a Netilat Yadayim antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus? Por causa da sua tradição. Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas! Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês. E aí ele vai trazer um midrash, uma referência do texto de Isaías. Isaías capítulo 29, verso 13, que diz o seguinte: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então, ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que torna a pessoa impura. Vamos parar por aqui, depois a gente continua aqui a leitura. Vamos então tentar entender o que Yeshua estava falando e por que estava sendo questionado pelos religiosos de sua época, pelos escribas e pelos fariseus, pelos mestres da Torá. Por que ele estava sendo questionado? Por que os discípulos estavam sendo questionados ali?
porque não lavavam as mãos. Né? Netilat Yadayim significa lavar as mãos. O que de importante tem nesse conteúdo para que Mateus tenha escrito isso, tenha relatado isso dentro do ensino? E a pergunta que fica é: será que Yeshua está mudando algo na Torá ao dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai? Será que com isso ele estava mudando a Torá? Será que ele estava mudando a lei? Ele estava permitindo fazer qualquer coisa ou comer qualquer coisa? Esse é o questionamento. E o conteúdo, o entendimento desse contexto vai fazer você ampliar a sua mente e ter uma visão correta do que estava acontecendo neste momento na vida de Yeshua e dos seus talmidim. Então vamos lá. Vamos pegar a partir do verso 1 e vamos entender. O texto diz: então, alguns perushim, fariseus, e mestres da Torá de Jerusalém, foram a Yeshua e lhe perguntaram. Eles se dirigiram até Yeshua, que era o mestre, e perguntaram: por que seus alunos, seus talmidim, transgridem a tradição dos anciãos? Veja, a pergunta, a acusação que está sendo feita pelos fariseus é que os talmidim de Yeshua estavam transgredindo a tradição dos anciãos. Não era uma transgressão da Torá, era uma transgressão dos anciãos, tá? Uma transgressão da tradição dos anciãos. Então vejam bem, tá, o âmbito do questionamento. E eles, não realizam a Netilat Yadayim antes de comer, a lavagem das mãos antes de comer. A tradição dos anciãos dizia que antes de se comer, tinha que se fazer um ritual de lavagem de mãos, tá? Uma lavagem de mãos ritualísticas, religiosa. Mas a Torá em si não traz nenhum mandamento específico sobre fazer uma lavagem de mãos religiosa antes de comer. É estabelecido que você tem que se purificar. Mas não tem um mandamento específico para fazer Netilat Yadayim de forma religiosa, da forma como a tradição dos anciãos mandava. E o que estava sendo questionado aqui era justamente a tradição dos anciãos. Tradição dos anciãos entenda-se como halachá, como um dogma, uma lei humana que foi criada pelos judeus para proteger o mandamento. O mandamento era de purificar, de lavar as mãos. Então, o que eles criaram? Eles criaram uma cerca ao redor do mandamento. Eles criaram uma cerca ao redor do que o Eterno falou. E a lavagem de mãos passou a ser algo pesado, porque tinha que se lavar dedo por dedo, dando uma bênção a cada dedo. Tinha que se lavar a palma das mãos e a parte de trás das mãos, dando-se uma bênção para cada um desses movimentos. Então a lavagem das mãos passou a ser algo, a Netilat Yadayim passa a ser algo pesado. É um dogma que pode-se fazer ou pode-se não fazer. Pode-se pura e simplesmente lavar as mãos e dar a bênção. Como nós fazemos todo Shabat, quando vamos fazer o Kiddush, nós fazemos Netilat Yadayim, colocamos água nas nossas mãos, com um jarro de água, e lavamos as mãos e dissemos: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santifica seus mandamentos e nos ordena a lavar as mãos. Nós fazemos isso, cumprimos esse mandamento, mas não fazemos da forma da tradição dos anciãos que os fariseus estavam cobrando, lavando ali dedo por dedo. Os ortodoxos fazem isso dessa forma, porque eles herdam a tradição dos anciãos. Mas o que Yeshua estava fazendo? Qual vai ser a resposta que Yeshua vai dar para esses fariseus? E é essa resposta que vai trazer norte ao que falamos. Veja, então Yeshua respondeu: e por que vocês
transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição. Veja, Yeshua responde o questionamento deles a respeito da tradição dos anciãos, combatendo com o fato dos fariseus e dos mestres da lei transgredirem a lei de Deus por causa da tradição. E Yeshua vai mencionar um mandamento que eles estavam desprezando em comparação à questão da tradição dos anciãos de lavagem de mãos. Então vejam, Yeshua vai usar um mandamento firme, um mandamento correto. Yeshua vai falar sobre um mandamento importante que está na Torá, que está entre as Aserat Devarim, que são as 10 palavras, em contrapartida com a tradição dos anciãos. Então veja o que Yeshua vai falar. E por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe. E aí Yeshua faz aqui quando ele cita isso, né? Ele faz um Midrash de Shemot, capítulo 20, verso 12, e Devarim, capítulo 5, verso 16. E ele continua fazendo outro Midrash. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. É um Midrash aí de Shemot 21, 17 e de Vaikra 20, verso 9. Então Yeshua cita 2 mandamentos que os fariseus estavam descumprindo, tá? Por causa de uma lei de homem, por causa de uma lei humana, que nada tem a ver com a lavagem de mãos. Mas eles estavam se preocupando mais com a questão da lavagem de mãos, tradicionalmente, religiosamente, do que com obedecer os mandamentos de honrar pai e mãe, que Yeshua citou. Yeshua vai questionar. Yeshua fala: mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ser usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. E dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas. E Isaías estava certo a respeito de vocês. Yeshaiah. Então, olha que interessante. O que estava acontecendo na época? Por que Yeshua mencionou esses 2 mandamentos sobre honrar pai e mãe e falou que os fariseus da época estavam descumprindo a Torá quando estavam falando essas coisas para os seus pais? O que estava acontecendo na época? Estava acontecendo que os religiosos tinham arrumado um meio, as pessoas com dinheiro tinham arrumado um jeito, criaram uma lei, criaram uma halahá, criaram um dogma, em que alguém pegava os seus bens, os bens que ele poderia, os recursos que ele poderia usar para ajudar os seus pais na velhice, e entregavam esse bem, esse recurso no templo. Entregava para a liderança religiosa. E aí dizia para os seus pais: olha, estou descompromissado de honrar o mandamento de ajudar vocês, de custear a vida de vocês, de honrar vocês, porque o mandamento de honra seu pai e sua mãe tem relação com cuidar dos pais na velhice. Então eles diziam: eu doei o meu recurso para o templo e eu não estou mais obrigado a ajudar vocês. Virem-se. Era isso que estava acontecendo. Por isso Yeshua fala: mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. E aí dessa forma, Yeshua falou: vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, por causa de leis que vocês criaram. E Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. E aí ele vai citar o texto de Isaías 29, 13. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Ou seja, são hipócritas. Honra a Deus com os lábios, com aparência,
fazem lavagem religiosa das mãos, mas não cumprem mandamentos importantes da Torá de Hashem. E ele continua: o fato de me adorarem é inútil. Ou seja, o serviço, né, porque adoração é serviço, o serviço que vocês fazem para mim é inútil. Por quê? Ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Isaías fala isso cerca de 700 anos antes de Yeshua. E estava acontecendo exatamente aquelas coisas na época de Yeshua. E não é diferente de hoje. Na verdade, não é diferente de hoje. Assim como os fariseus estavam questionando por que os discípulos não cumpriam uma lei humana de lavagem de mãos ritualística, mas descumpriam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, por causa de uma lei inventada que eles mesmos criaram, assim como a lei de lavagem de mãos religiosa, e por causa disso desonravam seus pais e suas mães. Hoje em dia, muitas pessoas invalidam o mandamento de Deus, dizem que não precisa cumprir a Torá, não precisa cumprir as festas, não precisa guardar Shabat, não precisa comer carne pura, não precisa colocar tzitzit, não precisa colocar mezuzá na porta. Não, isso é para judeu, isso era para o passado, não é para agora, não é para mim que sou gentio. Invalidam a lei de Deus por causa de tradições humanas, de leis humanas, porque a teologia do sistema religioso é uma lei humana, é uma tradição de anciãos, tradição de homens. Yeshua fala muito bem claro, e ele diz: então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas que sai dela, o que sai da sua boca é o que torna a pessoa impura. Então, o que Yeshua estava falando aqui? Ele estava dizendo que então podia se fazer qualquer coisa. Lá em Marcos vai ter um texto que vai falar sobre isso. Uma inserção, um enxerto, em que dizem ali que Yeshua, a partir daquele momento, autorizou-se comer qualquer coisa. Mas isso é um enxerto. Yeshua não falou sobre isso. Tanto que Mateus não registrou isso. E nem o próprio Marcos, porque aquilo é um enxerto. Não diz contexto algum com tudo que estava sendo dito ali. Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam. O que torna a pessoa impura não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da boca do homem, é o que torna a pessoa impura. Veja que Yeshua aqui não está falando de comida e de coisa imunda, tá? E de coisa pura. Não, ele não estava falando disso. Ele estava falando da pessoa se contaminar porque não lavou as mãos. Ele estava falando que o fato da pessoa não ter lavado as mãos não vai torná-la impura. Agora, o que pode tornar a pessoa impura é o que sai de dentro. É o que a kavaná, que é a intenção do coração, demonstra. O que você fala, o que você faz, as suas atitudes podem te tornar impuro. Este é o conceito que Yeshua está falando aqui, e ele vai comprovar isso com os Talmidim. Vejam, verso 12. Os Talmidim se aproximaram dele e disseram: você sabe que os perushim ficaram ofendidos pelo que você disse? E Yeshua respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. O que significa essa planta que meu pai não plantou? Ou seja, a semente da busca da verdade, a semente de obedecer ao Eterno, aos mandamentos como prioridade, obedecer os mandamentos em detrimento de halachá. Existem halachá, leis humanas, que são boas, que são benéficas, mas existem halachá, leis humanas, tradições que invalidam a Torá,
E essas tradições, essas halachot, atrapalham e precisam ser deixadas de lado para que você possa seguir numa techuvá limpa, para que você possa seguir numa techuvá verdadeira, da forma que Yeshua ensinava. É por isso que ele fala que a semente que meu pai não plantou será arrancada pelas raízes. Ou seja, aquelas pessoas que não buscam verdadeiramente cumprir os mandamentos de Hashem, que dão prioridade a qualquer outra coisa, essas pessoas não são sementes que o pai plantou. E essas pessoas serão arrancadas pelas raízes. Mais uma vez, Yeshua está usando a comparação, a metáfora de pessoas com árvores. Árvores são palavras-chave para pessoas, para homens, dentro das Escrituras Sagradas. E aí vem o verso 15. Kefa lhe disse, explique a parábola. Então, Yeshua vai explicar. E agora vai tornar pleno todo o entendimento que ele falou. Então ele exclamou, será que vocês não entenderam nem agora? Não percebem, preste atenção nisso, que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Não interessa se você lavou a mão ou não. O máximo que vai acontecer é você ficar com vermes. Isso não vai te tornar impuro, porque a questão na Torá de pureza e impureza é a questão de pureza e impureza ritualística, ou seja, influencia na sua comunhão com o Eterno. O fato de você comer algo sem lavar as mãos não torna você impuro nesse sentido, porque quem come comida kashé, ou seja, comida autorizada pela Torá, já está comendo, já está obedecendo ao mandamento. O fato de não ter feito a lavagem de mãos ritualísticas não vai interferir nisso. Se então somente você lavar suas mãos e dar a bênção já é o suficiente. É isso que Jesus está falando. Aí ele fala, então ele exclamou, será que vocês até agora não entenderam? Não perceberam que tudo que entra pela boca do homem vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Ou seja, é jogado fora, vira sujeira. Mas, presta atenção, o que sai da boca procede do coração, da kavaná, da intenção. E são essas coisas que tornam o homem impuro. O que sai pela boca nem sempre é palavra. O que sai pela boca é a expiração para a prática errada. A intenção de fazer algo errado, pecaminoso, que desagrada a Deus, que descumpre o mandamento. Isso torna a pessoa impura. Lembre-se de Adão e Havá, Adão e Eva. Eles pecaram justamente por ingerir algo que não deviam. Não teve questão de lavar a mão nem nada, eles se tornaram impuros justamente por ingerir algo que não devia, algo que por descumprir o mandamento do Eterno, de não comer daquele fruto determinado. Então vejam, o que gerou eles a comerem aquilo ali? Uma kavaná, uma intenção. Então quando eles geraram aquela intenção no coração e decidiram comer, praticar a ação, eles já estavam impuros. Eles já estavam impuros, e é isso que Yeshua está falando aqui. Mas o que sai da boca procede do coração, da intenção, da vontade. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois no coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura. Mas comer sem realizar a netilat yadayim, lavagem de mão cerimonial, não torna ninguém impuro. Então veja, procede do coração do homem, gera uma gama de pecados. Se a kavaná for ruim, se a intenção for ruim, se a kavaná tiver inclinação para o mal elevada, se a carne tiver voltada para as coisas da carne, então a intenção do coração será ruim e o que sai, o que procede do coração, torna a pessoa impura.
e não que ela comeu. Esse era o assunto da discussão. Não é sobre simplesmente que a partir de então Yeshua autorizou a se comer qualquer coisa. Eu quero aproveitar e ler para você, aqui no capítulo 7 de Marcos, essa passagem, para que você possa compreender isso. Veja, os fariseus, os perushim e alguns mestres da Torá, provenientes de Jerusalém, se reuniram com Yeshua e viram que alguns de seus talmidim comiam tendo as mãos ritualmente impuras. Olha como é que Marcos, ele amplia. Isto é, sem realizar Nitlat Yadayim, porque os perushim, e de fato todos os habitantes de Judá, todos os judeus, tinham a tradição dos anciãos não comer a menos que tivesse realizado a lavagem ritual das mãos. Olhem isso. Também, ao virem do mercado, não comiam até terem lavado as mãos à altura do pulso. E eles mantêm muitas outras tradições, como lavagem de copos, potes, recipientes de bronze. Isso é comentário. Foi acrescido no texto. Tá? Tanto é que está entre parênteses. E aí vem, os perushim, mestres da Torá, lhe perguntaram, por que seus talmidim não vivem de acordo com a tradição dos anciãos? Mas em vez disso, comem com as mãos ritualmente impuras. Vejam, não significa que eles não lavassem as mãos. Eles não faziam a lavagem ritual, que era tão exigida pelos fariseus, pelos religiosos. E Yeshua lhes respondeu, Yeshayahu estava certo ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Estas pessoas me honram com seus lábios, mas o coração está muito longe de mim. Sua tentativa de me adorar é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem doutrinas, como se fossem leis de Deus. Aí o texto continua de Marcos. Na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à tradição humana. Ele lhes disse, vocês se tornam especialistas em fugir do mandamento de Deus a fim de manterem suas tradições. Porque o mais importante era a halakha, era a tradição, e não a Torá de Hashem. Moshe disse, honra seu pai e sua mãe, e todo o que amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. Yeshua continua, entretanto, vocês dizem, se alguém disser a pai ou a mãe, prometi como korban, como oferta a Deus, o que poderia ser usado para lhe ajudar, essa pessoa fica desobrigada de realizar qualquer coisa em prol do pai ou da mãe. Portanto, mediante tradição perpetuada por vocês, inventada e espalhada por vocês, vocês anulam a palavra de Deus e vocês fazem outras coisas semelhantes a esta. Então veja que o cerne era justamente a questão da tradição dos anciãos e não o mandamento. A importância que ele estava dando era a questão da tradição dos anciãos. Estavam descumprindo o mandamento de Deus em relação a outra coisa, muito mais importante. Verso 14 de Marcos 7. Então, Yeshua chamou novamente as pessoas e disse, preste atenção, todos vocês, e entendam isto. Não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa é que a tornam impura. Ao deixar as pessoas e entrar na casa, os talmidim lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Ele respondeu, então vocês também não entendem? Não percebem que nada que entra na pessoa pode torná-la impura? Porque isto não atinge o coração, apenas o estômago, e de lá vai para a latrina. E aí, entre parênteses, uma informação acrescentada, um enxerto no texto de Marcos. Dessa forma, ele declarou todos os alimentos ritualmente puros. E aí o texto continua. O que sai da pessoa, ele continuou, é o que torna impura. Essa parte que diz aqui que dessa forma ele declarou todos os alimentos ritualmente puros, é um enxerto. Mas mesmo olhando para um enxerto, tá? Você precisa entender que dentro da cultura judaica há o entendimento do que é alimento e o que não é alimento.
Levítico 23 declara muito fortemente o que é alimento, quais animais são alimentos e quais animais não são, quando declara que tais e tais animais são animais puros e quais animais são imundos, são impuros. Os animais que são impuros não são considerados alimentos. E Yeshua não tornou esses animais puros. Porque veja que o texto diz, declarou que todos os alimentos são ritualmente puros. Ou seja, somente o que é alimento. Então, mesmo dentro do enxerto que foi colocado ali, se você olha no contexto original, na cultura judaica, na mentalidade judaica, ainda assim você consegue entender no contexto certo. O problema é que as traduções trazem aqui outra coisa. Eu vou pegar para você um texto de uma das traduções. Vou pegar aqui um texto de uma das traduções aqui, a Bíblia do Pregador Pentecostal. Vamos ver o que Marcos capítulo 7 ele traz aqui, para que vocês possam ter o entendimento bem claro de como que a tradução pode interferir. E por isso que você tem que ter um entendimento claro de Torá, do contexto da mentalidade judaica, para que você possa entender. Aqui Marcos capítulo 7, verso 19, diz o seguinte, olha, verso 18. E ele lhes disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Verso 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele dizia, o que sai do homem, isto é, que contamina o homem. Olha isso, aqui a tradição, essa tradução aqui, não traz o entre parênteses, não traz o enxerto, mas ele coloca no próprio texto. Veja, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora. Aqui termina, certo? Aqui termina. E aí vem o enxerto. Ficando pura todas as comidas, aqui já foi inserido dentro do texto. Nem parênteses não colocaram nessa versão aqui da Bíblia do Pregador Pentecostal da CPAD. Então, olha, e mesmo aqui, é por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa me pergunta qual a melhor tradução que existe. Não existe a melhor tradução, porque desde que haja uma tradução, há uma interferência. Mas quando você conhece os princípios, da Torá, dos profetas, da mentalidade judaica, um texto pode se tornar claro para você. Então veja que mesmo esse texto, você vai perceber que Yeshua não estava autorizando comer qualquer coisa, como muitas pessoas falam. Porque aqui ele pergunta, na tradução errada, tá? Na tradução aqui comum, da CPAD, ele fala, ficando puras todas as comidas. Por quê? Comida é o que é chamado de alimento dentro da mentalidade judaica, dentro da Bíblia. E alimento são as coisas que a Torá determina que podem ser comidas. Então, mesmo dentro de uma tradução errada, mesmo dentro de um enxerto, você consegue compreender o contexto correto se você olhar para o contexto original, para a mentalidade judaica, para aquilo que era o pensamento da época. Porque esse texto não foi escrito por europeus. Esse texto não foi escrito para brasileiros. Esse texto foi escrito por judeus para judeus. Então devemos compreender o que verdadeiramente Yeshua estava falando naquela ocasião. Eu quero encerrar esse vídeo de Mateus 15 por aqui. Vamos dividi-lo em duas partes e no próximo vídeo nós estaremos falando aqui, a partir do verso 21, falando sobre a mulher cananeia. Então, até o próximo vídeo. Shalom, shalom.